Eu cheguei essa semana de Nova York, aconteceu muita coisa legal, foi uma viagem incrível e eu quero compartilhar um pouquinho para vocês de como foi essa viagem. Mas eu quero contar desde o começo, porque eu percebi que tem muita gente que tem dúvida de como conseguir o visto, como tirar o passaporte, como que eu fui sozinha, né? Encontrei uma amiga lá, mas eu fui sozinha, então como foi essa experiência? Então eu quero contar tudo isso para vocês. Então começando do processo do visto, eu não tinha nem o visto e nem o passaporte. Então primeiro eu fiz todos os trâmites para poder tirar o passaporte e nesse momento a internet ajuda muito, mas eu contratei sim uma assessoria, então uma empresa especializada em ajudar as pessoas a tirar o visto. Por quê? O meu filho precisava do visto com um pouco mais de urgência do que eu, porque ele ia fazer uma viagem. Eu queria tirar o visto para poder usar depois, mas eu estava muito preocupada com a questão do tempo. Quando eu entrava ali no site para ver as datas próximas, para conseguir fazer o agendamento do visto, não tinha nenhuma data próxima. E essas empresas de assessoria, eles ficam monitorando e conseguem achar datas ali para encaixar. Então eu contratei uma assessoria, inclusive eu recomendo, tive zero problemas com eles, foram super atenciosos. O valor deles era um valor super ok em relação ao mercado, né? Tinha desconto porque era o meu visto e o do meu filho. Então eu contratei essa assessoria. Eles ajudam muito ali na questão do preenchimento dos formulários, são alguns formulários que a gente tem que preencher para conseguir o visto americano. Eles orientam como que você vai falar na entrevista para você ter maiores chances de ser aprovada, para você não falar nenhuma besteira. Às vezes pode parecer algo pequeno, mas é importante ali você ter a orientação do que você deve fazer, né? Aonde você tira o visto ali, os lugares, enfim, eles dão uma assessoria muito legal. E aí eu fui fazer entrevista, eu fui contando exatamente para que eu precisava tirar o visto, porque às vezes muitas pessoas vão para outros lugares com outras intenções e falam, vou conhecer a Disney. Mas eu acho que quando a gente não fala a verdade, a gente pode se enrolar, né? E aí a pessoa perguntou ali no momento da entrevista se eu tinha trabalho, eu trabalho CLT, há quanto tempo eu estava na minha empresa, qual que era o meu objetivo ali com a viagem, e aí deu tudo certo, inclusive eu saí comemorando, achei as pessoas levando tudo muito naturalmente, eu fiquei muito feliz, saí comemorando ali, meu filho, para mãe, para! Mas eu fiquei muito feliz, e aí com o visto em mãos é que a gente começa a se permitir sonhar, viajar, né? O ideal em relação às passagens é que você compre com antecedência, mas eu com uma boa CLT estava esperando o quê? O bônus da empresa vir para eu poder então comprar as passagens. Então eu comprei com mais ou menos um mês de antecedência, um mês e meio, com antecedência da data que eu iria. Então eu coloquei ali quais as possibilidades que eu queria, para onde eu ia, e fiquei monitorando as escalas, porque o voo para os Estados Unidos você pode fazer ou escalas já dentro dos Estados Unidos, o que dá uma barateada ali no preço, ou você pode fazer escala, por exemplo, em Bogotá, em outros países. Como eu ia sozinha, eu fiquei preocupada de fazer essa conexão, essa escala em um outro país, e acontecer alguma coisa, enfim. Normalmente dá certo, né, gente? Mas eu fiquei preocupada. E como era a minha primeira viagem, eu falei, eu vou investir na passagem para ter certeza que eu vou com uma boa companhia aérea e que não vai ter nenhum problema ali na conexão. Então, eu comprei na ida um voo que iria de Nova York para Washington, e de Washington eu faria uma conexão de algumas horas para ir para Nova York. E na volta foi um voo direto. Nessa conexão em Washington eu ia ficar 9 horas. E eu achei que eu ia ter tempo de sair para Washington, conhecer a cidade e voltar. Porém, chegando lá, a realidade é outra, né? Porque você demora bastante para passar ali pela segurança, enfim, para poder desembarcar. Tem o processo da imigração. Então, novamente, parecido com a data que quando você vai tirar o visto, eles perguntam quanto tempo eu ia ficar. Aí eu falei o tempo, perguntaram onde eu ia ficar. Eu ia ficar na casa de uma amiga, eu levei uma carta de recomendação dela impressa. Isso ajuda bastante. Eles perguntaram quanto eu estava levando de dinheiro. E aí eu estava levando uma parte em dinheiro, eu tinha comprado os dólares, nem era muito. E uma parte eu estava levando, a grande parte eu estava levando no meu cartão de crédito internacional, que é o Wise, que é um cartão que ele facilita muito para quem viaja. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho dele depois. Então isso ajudou e aí eu consegui passar. O aeroporto de Washington é imenso, é enorme. Só para eu conseguir chegar na saída, eu precisei pegar um trem e andar 2 estações. Quando eu cheguei lá fora, eu não vi táxi, eu não vi nada. Tinha a opção do metrô, mas para ir para o lugar mais próximo que eu queria, que era o Capitólio, levava mais de 1 hora. Então eu fiquei bem preocupada de
eu ter esse tempo do deslocamento, chegar lá, conhecer, passear, depois eu voltar, e eu não sabia como ia estar depois o processo de novo para embarcar ali na segurança, enfim. Então, fiquei bem preocupada. Achei melhor comprar um livro, uma pipoquinha e fazer ali a minha conexão dentro do aeroporto. Então, como eu tinha de fato saído, eu tive que voltar, passei pela segurança tudo de novo e aí deu tudo certo. E aí depois eu fiquei lá esperando a minha conexão. Eu tinha despachado as minhas 2 malas, tanto a grande quanto a de mão, pensando já que eu estava sozinha, que seria ruim eu ficar ali com uma mala na mão, me deslocando no aeroporto. Então deu certo, eu fiquei só com a minha bolsa e consegui fazer uma conexão bem tranquila. Depois eu peguei o voo para Nova York e chegando lá, minha amiga foi me buscar e deu tudo certo. Então essa foi a primeira parte da viagem, ó. Sem falar nada, já deu 5 minutos. Então depois eu vou contar tudo que eu fiz. Eu pensei em contar dia a dia para ter tempo de contar os detalhes para vocês. Então me digam aqui se vocês têm alguma dúvida dessa parte que eu contei, do visto, da assessoria, da conexão, e eu vou ficar muito feliz de responder tudo isso para vocês. Um beijo!